Hello guys, good afternoon. I hope you're doing good today. Today we're gonna learn about daily routines. O que é isso, daily routines? São as ações que nós fazemos cotidianamente. Daily, diariamente, routine, rotinas. Então vamos começar as ações. I wake up. I wake up. I get up. Pode ser também I get up. I brush my teeth. I brush my teeth. I comb my hair. Ou I brush my hair. Comb, pentear. Brush, escovar. I take a shower. Ou I have a shower. Then I have breakfast. I have breakfast. I go to school. I go to school. I arrive at school. I arrive at school. Then I have lunch. I have lunch. After classes, after 2 classes, I have a break. At school, I have many subjects. I study math, I study Portuguese, science or biology, geography, history, physical education, English, of course, and arts, okay? After school, I go home. When I arrive home, I have dinner with my family. After dinner, we all sit in the living room and we watch TV. Then I do my homework and I go to sleep. Então, essas são as ações cotidianas mais comuns, como vocês puderam ver. Aí nós usamos só o pronome eu, I, e usamos os verbos no presente, ok? Quando nós falamos de rotina, é bastante comum usarmos advérbios de frequência para determinarmos a frequência com que nós praticamos algumas ações, né? Então, nós usamos sempre, nunca, raramente, às vezes. Em inglês, esses advérbios são always, ou pode ser often, always, sempre, often, frequentemente, rarely, raramente, never, nunca, ou pode ser hardly ever, que é dificilmente. I always have breakfast in the morning. I sometimes buy a snack in the afternoon. I never watch soccer games. I hate. I hardly ever go to the gym. I should. I often go to bed late. I usually cook lunch before going to work. Ok? Então, quando vocês vão falar da rotina, da frequência com que praticam algo, vocês vão usar esses advérbios de frequência. Agora, só para relembrar, eu falei aqui nesse vídeo sobre o pronome eu. Então, eu acordo, eu levanto, eu tomo café, sempre usando I, que significa eu. Mas nós também temos outros pronomes. Então, só para lembrar cada um, depois eu vou explicar a diferença, tá? Então, se eu quero falar você ou vocês, eu vou usar o mesmo pronome em inglês. Se eu digo você ou vocês, é o mesmo. Então, é you. You, você ou vocês. Então, se eu quero falar assim, você acorda, you wake up. Eu vou só mudar o pronome, tá? Nós, we. Nós escovamos os dentes. We brush our teeth. Nós escovamos os dentes. Então, é só mudar o pronome e vocês vão falar de outras pessoas.
O pronome eles ou elas é aquele they. They watch TV. Eles assistem TV, tá? Ou elas. É o mesmo pronome também, they. O que vai mudar, que a gente tem que prestar atenção, é o pronome ele ou ela. He, ele, she, ela. Então, quando eu uso esses dois, com os verbos que eu ensinei, as ações que eu ensinei, vai ter uma mudança, vai ter o acréscimo do S. Para generalizar, né? Para simplificar, tem esse S. Tem algumas regrinhas aí que, dependendo do final da palavra, além do S, eu vou acrescentar um E, mas para generalizar, eu acrescento um S aí. Depois eu coloco lá as regrinhas para vocês, tá bom? Então, se eu quero falar assim, ele penteia o cabelo. He combs his hair, tá? O cabelo dele. Aí eu vou usar o pronome também, possessivo, his, tá bom? Então, se eu quero falar assim, ela, eu quero dizer assim, que ela escova os dentes. She brushes her teeth. Então, ela escova os dentes dela, her teeth, tá bom? Depois eu vou passar para vocês também possessivos, tá? Mas é só para vocês se atentarem que essa rotina, ela pode ser aplicada também para os outros pronomes, só que tem que fazer algumas observações. Para eu, você, nós, eles e elas, não vai mudar grande coisa, vai só mudar o pronome e vai permanecer aquela forma, né? Agora, para ele e ela, tem essas regrinhas, que eu tenho he e eu tenho she, e tem alguns verbos que muda completamente a forma, que são chamados os verbos irregulares. Eu já falei deles em outro vídeo, mas eu vou gravar outro vídeo falando de verbos irregulares, tá? Que aí vai mudar o formato se for ele ou ela, tá bom? Que é o caso, por exemplo, do verbo have. Have significa ter. Então, se eu quero dizer assim, eu tenho, I have, ou eu tomo café da manhã, I have breakfast, tá? Que aí, nesse caso, vai entrar o verbo have, tá? Quando eu falo de ele ou ela, em vez de have, vai virar has. Então, vocês já têm aí, vocês já sabem como escrever e falar sobre horas. Agora, vocês já conseguem falar sobre compromissos, falando de datas, e conseguem falar sobre ações rotineiras, ok? That's it for today. I hope you enjoyed the class. Bye bye. See you next week.